Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Café com Lívia, série Reencontro. E hoje nós vamos falar sobre autorresponsabilidade. Vou colocando logo o tema aqui enquanto as pessoas vão entrando. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então, vou logo começando, o pessoal que for entrando vai pegando, certo? Para começar essa live, primeira coisa, eu quero usar como base para ela uma pergunta. Uma pergunta que é o seguinte. Bom dia a todos. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se encaixa? Então, quando a gente olha nossas desordens internas e externas também, essa é a pergunta que eu quero que a gente fique como base. Qual é a sua responsabilidade, afinal? Porque quando a gente olha para muitas desordens que estão acontecendo com a gente, para tantas inúmeras, desordens que estão acontecendo, tanto internamente quanto externamente, até porque o teu externo é só um reflexo daquilo que tem dentro de você. Quando você olha para isso, existe uma tendência muito grande de apontar o dedo para os outros, para as circunstâncias, para uma série de coisas que estão fora, ou pessoas. Coisas e pessoas que estão fora. Ah, mas porque o sistema governamental é assim, assim, assado? Ah, eu tô do jeito que eu tô porque, tu sabe, eu tô acima do peso. Tu sabe como é mãe, depois que tem filho, é tão difícil recuperar. A gente nunca mais recupera o mesmo corpo. Ah, porque eu tô num relacionamento tóxico, eu vivo um relacionamento tóxico e fulano de tal não me ajuda, e fulano de tal faz isso, e fulano de tal faz aquilo. São inúmeras traições e são inúmeras coisas que eu já nem sei mais o que eu tô fazendo aqui. Já ouviu esse tipo de coisa? Já viu esse tipo de conversa, esse tipo de desculpas, Vamos dizer assim. E que eu vou chamar essas desculpas de narrativas. Tudo isso, gente, tudo que a gente vive são os papéis contados, são os papéis que a gente conta, pelas narrativas que a gente conta, Então, o que acontece? Muitas vezes as narrativas, e a maioria das vezes as narrativas que as pessoas contam são umas narrativas vitimizadas, de vitimização. Quando eu entro no papel da vítima e o mundo inteiro está contra mim, de fato a minha vida será caótica. De fato a minha vida será caótica. Certo? Então, hoje em dia, eu recebo muitas coisas sobre relacionamentos. Ah, porque eu vivo o relacionamento tóxico. Eu nem vou dizer os detalhes, eu vou dizer dessa forma, tá? Porque o que tóxico é uma série de coisas que acontece dentro de um relacionamento e ele realmente se torna tóxico, abusivo, ou a palavra que você quiser chamar. É a mesma coisa no final. Então, hoje eu recebo muito sobre isso. Ou quando não é sobre isso, sobre relacionamentos, é sobre questões financeiras. Esses são os dois males que estão assim assolando o emocional das pessoas, vamos dizer dessa forma. E aí, quando o teu relacionamento não tá bom, quando você olha para um relacionamento, e eu nem quero falar também só de relacionamento conjugal, eu quero falar de relacionamento no geral, a gente sempre tem que olhar muito pra gente. Porque aquela pessoa que tá com a gente, aquelas pessoas que estão com a gente, elas grudam na gente porque existe algo dentro de mim que faz a gente se conectar.
Lembra daquela teoria do velcro que eu falei uma vez pra vocês? Pois é. Então é sobre isso. A gente tem a parte do velcro que faz aquela pessoa, aquela outra parte grudar na gente. E aí é nessa hora que a gente tem que elevar o nosso senso de autoobservação. E eu bato tanto nisso, porque quando eu elevo o meu senso de autoobservação, eu acabo elevando esse senso de autorresponsabilidade. Hoje a autorresponsabilidade, pra mim, eu vejo como uma chave que abre muitas portas. Uma chave que abre muitos cadeados, né? Que consegue abrir aí muitos cadeados e te tirar desse papel de vítima. Desse papel de vítima sofredora, que tudo acontece com você por causa do externo. Ah, mas é porque o meu marido não me ajuda. Ah, mas é porque o lugar que eu trabalho é ruim, é longe. A minha loja, ela tem uma localização ruim, então as pessoas não vêm. Ah, porque isso, porque aquilo e porque aquilo outro. Dia desse eu estava fazendo uma ferramenta com a minha cliente e uma das fraquezas que ela via no negócio dela era justamente esse. Da loja dela sendo uma localização ruim, que ela estava achando que a loja dela era numa localização ruim e que por isso tinha pouco movimento. E aí a gente continuando tudo isso, a gente viu que isso era uma narrativa, uma desculpa que ela contava por causa dos resultados que não estavam tão bons, dos resultados financeiros não estarem tão bons assim. E que no fundo, o que estava faltando era esse senso de maturidade, era esse senso de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é como se fosse assim o degrau 1 que você precisa subir para você alcançar essa maturidade. Eu vejo dessa forma hoje. Eu também passei por muitas coisas, muitos processos da minha vida, onde eu apontava para os outros, onde eu apontava pro meu ambiente de trabalho, onde eu apontava para os meus colegas de trabalho que não gostavam de mim. Mas por que será? Será que eu era tão legal assim que ninguém gostava de mim? Que ninguém gostava de mim? Será que eu era a única boazinha do lugar, a única mais legalzona e mesmo assim ninguém gostava de mim? Olha só. Então, enquanto a gente se coloca nessa posição de vítima sofredora, enquanto a gente se coloca nessa posição de que todos os emaranhados que acontecem na minha vida são por causa, primeiro, é culpa do meu pai e da minha mãe, do meu sistema familiar, já viu? Todas as vezes a maioria das vezes, todas as vezes não, mas grande parte das vezes que alguém entra em processos de evolução e que eles descobrem que a maioria dos emaranhados vem, grande parte, quase todos os emaranhados, vem do sistema familiar, começa a uma culpa, né? Porque meu pai. Porque minha mãe. Porque eu não tive meu pai presente. Porque eu não tive minha mãe presente. Porque minha mãe trabalhava muito, então eu vou ser melhor do que ela quando eu tiver os meus filhos. Vou ser melhor do que ela, não vou trabalhar tanto assim. Aí quando se vê daqui tantos anos, né, vivendo a mesma vida da mãe, a mesma vida do pai. Aí se vê fazendo as mesmas coisas. Porque minha mãe. Porque meu pai. Porque minha mãe, porque meu pai. E na hora que a gente começa a tirar essa responsabilidade, e é outra coisa que eu quero que a gente entenda, é que responsabilidade não é culpa. Eu ser responsável pela minha vida, eu ser responsável por toda essa desordem que eu vivo, não significa culpa. Eu sou culpada mesmo e vou me colocar aqui no papel de culpada, então eu não mereço nada de bom, porque eu sou culpada. A culpa é minha. A culpa é minha por todas as coisas que eu faço. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa ver por esse ponto o que é autorresponsabilidade. Um conceito de autorresponsabilidade é você saber, de fato, é você saber e não só saber, é saber, internalizar, instalar essa crença dentro de você que você é a pessoa responsável por todos os resultados que você vem cultivando
na sua vida, sejam eles bons ou ruins. E aí isso tem um peso tão grande, né, gente? Isso tem um peso tão grande, porque quando eu olho para as coisas boas da minha vida, poxa, eu sou responsável, olha só o meu resultado financeiro, o meu resultado conjugal, então o meu resultado na saúde, caramba, eu sou top mesmo, né? Mas quando você vê que os resultados não estão tão bons assim, ai, tô acima do peso. Eita, que o casamento tá por um fio. Se esse fio quebrar, não sei nem o que vai ser. Os meninos estão todos jogados lá dentro do quarto, cada um num celular ou num computador. Minha mulher não quer nem olhar pra minha cara, o meu marido não quer nem olhar pra minha cara. Eu tô aqui, barrigudo, buchuda, não tenho nenhum, não faço nada, não faço atividade física, não faço nada. Então, e minhas finanças, então, essas, Deus me livre. Então, quando a gente olha para isso, né, para as coisas que não estão boas e fala assim, mas é a responsabilidade minha. Meu Deus, que é isso? Será mesmo que é responsabilidade minha? E automaticamente, gente, quando a gente não tá tão treinado ainda, quando a gente não tem treinamento nenhum, principalmente, a gente automaticamente olha para as coisas do externo. Mas o meu salário não tá bom, porque todos os dias eu vou no supermercado, aumenta, as coisas aumentam todo dia e o meu salário não aumenta. Sabe, já viu? Mas meu casamento não tá bom porque fulano de tal também não me ajuda em nada. Tudo sou eu. Tudo sou eu. Aqui nessa casa, gente, tudo sou eu. Mas esses meninos também. E muitas vezes, gente, olha só, a gente quer que os nossos filhos tenham resultados que a gente não tem. E a gente esquece que a vida é uma loja de espelhos. Né? A vida é uma lojinha de espelhos. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei assim, é mesmo. E não é que é mesmo? E não é que é mesmo? E que todos os comportamentos, falas e coisas, as crianças vão replicar de você. Não adianta aquela frase, eu escutei muito essa frase, quando eu era adolescente, pequena, sei lá, jovenzinha, menininha. Meu pai falando assim, minhas filhas, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não adianta, gente. Não adianta você falar isso aí todo dia pros seus filhos, porque eles estão vendo você. Eles estão vendo você. E sim, você acaba sendo responsável, enquanto eles são pequenos, até pelos comportamentos que você não gosta. E que são todos seus, detalhe. E que são todos seus. Então, que pra gente começar a entender sobre tudo isso, sobre esse mundo, que ele é muito gigantesco. A autorresponsabilidade envolve muita coisa. A autorresponsabilidade é algo muito grande e que, se você olhar para todas as áreas da sua vida, para os seus relacionamentos profissionais, eu vou trazer aqui para essa parte, para os seus relacionamentos profissionais, tem muito de você. Aliás, você tem a sua parte de responsabilidade de estar até conectada com aquela pessoa. Porque meu sócio me traiu. Você também tem a responsabilidade de estar conectada com esse sócio que te traiu, com essa pessoa que te traiu. Porque tem uma frase também que eu gosto muito e que diz: o universo só dá aquilo que você é. Ele não te dá aquilo que você quer. Então, todas as suas relações são baseadas naquilo que você é. Naquilo que você é. Dia desses eu tava falando com uma pessoa e ela tava me falando sobre o relacionamento conjugal dela,
por ela ter casado com uma pessoa, ela já tem anos de casamento, eles têm anos de casamento, um filho aí de 7 anos por aí, da mesma idade de Isabela, e aí ela tava me falando que ele não faz nada, sabe? Que ele não faz nada. Quando o menino começou a estudar, a primeira coisa que ele fez foi tirar o dele da reta. Em que sentido? Eu não quero saber de nada de escola de menino. E ela fala isso numa normalidade, numa normalização, normalizando como se fosse realmente assim mesmo. Até que eu acho que um dia ela tava tão cheia, ela foi e falou: gente, eu tava falando justamente sobre essa questão da energia feminina, falou assim: eu tô casada com um homem feminino. Ela falou: o que eu faço? E aí eu perguntei: quantas vezes você saiu do lugar dele? Quantas vezes você se levantou do lugar para dar o lugar, o espaço para ele? Quer dizer que agora a culpa é minha? A culpa é minha? Ele não faz nada, ele não me ajuda em nada, ele não me ajuda para levar o menino no colégio, ele não me ajuda para fazer isso com o menino, não me ajuda. E assim, eu percebo que são mais as responsabilidades que tem com a criança, né? Era disso, a maior reclamação dela era sobre isso, essas responsabilidades que tem com a criança. E aí, e ela falou: quer dizer então que a culpa é minha? E quando a gente olha, quando a gente não tem conhecimento, que a gente olha, que a gente tá numa roda de amigas somente, e que uma amiga fala sobre tudo isso, a gente vai falar assim: esse cara é um escroto, não é? Mas e você? Será que você realmente já saiu desse lugar que é para ser ocupado por essa pessoa? Será que você já saiu desse lugar? Gente, foi um dos choques, um dos maiores choques pra mim. Eu comecei há um tempo atrás, faz bastante tempo já, cerca de 1 ano e meio, um processo. Quando eu entrei nesse processo, eu não tinha nenhum cliente. Eu tava zerada de cliente. E aí eu falei pra minha mentora: mentora, é o seguinte, eu não tenho nenhum cliente, porque todo mundo diz que não tem dinheiro pra pagar o processo, porque o processo é caro mesmo, e porque vira, e porque torna, e porque isso, porque aquilo, porque tinha um discurso pronto, lindo, chique, bonito, responsabilizando o outro, né? E ela falou assim: Lívia, isso diz muito mais sobre você. Eu, como assim? Foi o mesmo choque, né? Que a pessoa que tava falando agora há pouco falou. Eu, como assim? Como assim a responsabilidade é minha? Quer dizer que os outros que não querem, os outros que não têm dinheiro, os outros que isso, os outros que aquilo, os outros que não sei o que, não se conectam, blá, 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 blá. O quanto que você acha que realmente você está preparada para tratar a vida dessas pessoas? Quanto que você acha que você realmente está preparada para pegar na mão dessas pessoas? E aí eu fiquei até sem responder. Mas eu venho me preparando dia após dia. As minhas respostinhas, né? E venho me preparando. Não, de verdade, o quanto que você acha que você é responsável o suficiente para se tornar, para ser esse tipo de profissional que você quer ser? Aí pegou na responsabilidade, eu falei: meu Deus, quanto que eu sou responsável? E eu tava numa fase, não que eu não tivesse responsabilidades naquela época, eu já tinha, assim, muitas responsabilidades, mas eu tava numa fase em que eu tava, assim, um pouco, eu quero dizer, sobrevivendo, né? A alguns temporais. Então, eu não me via ainda muito responsável de sentar numa cadeira realmente e cuidar da vida de alguém. Porque eu não tava, naquele momento, cuidando nem da minha própria vida. Eu não tava, naquele momento, olhando direito pra mim.
para certas coisas que precisavam ser mudadas em mim. E aí quando a gente fala, isso é tão amplo, gente, a autorresponsabilidade é tão amplo, o quanto que você tem realmente se valorizado enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa. Aí você quer valorização dos outros. Mas nem você faz isso. Tudo começa por nós, tudo começa por mim. É eu olhar realmente para as áreas da minha vida, olhar realmente para as coisas que são prioridades na minha vida, ver os resultados acontecendo ali diante dos meus olhos e falar, fui eu que plantei. E como é difícil, gente. Hoje eu coloquei uma passagem de Provérbios, né? Como é difícil, é porque Deus me castigou. É porque castigo de Deus. Muito pouco ou quase nada Deus tem a ver com as decisões que você toma. Tem a ver com essas decisões que você toma. E o quanto é difícil para pessoas imaturas tomarem decisões, porque você não quer arcar com o preço da responsabilidade. Tava dia desses falando qual é a decisão que você toma depois de uma ferramenta de alta clareza, onde a minha cliente conseguiu ter uma clareza incrível do negócio dela, de como ela estava se comportando enquanto gestora do negócio dela. E eu falei, qual é a decisão que você toma? Eu decido ser melhor. Isso não é decisão. Decisão são coisas que realmente vão impactar a tua vida e a vida dos teus funcionários, das pessoas que estão com você, da sua família. Impactar pra bem, tá? Pro lado bom. E aí a gente vai plantando, gente, um monte de semente, né? Errada. A gente vai plantando um monte de semente errada, um monte de coisa errada e vai colhendo os frutos dessas sementes plantadas e aí depois a gente veio, ai, porque Deus me castigou, ai, porque eu não mereço, ai, por quê? Já viu? E sabe uma coisa que eu escutava muito, gente? Não, mas se Deus me ajudar, eu vou conseguir fazer isso, aquilo, outro. Isso assim, assado. Meu Deus do céu. Que é uma mágica, né? Eu acho que foi semana passada ou semana retrasada, eu não me lembro. Que eu falei a seguinte coisa. A gente olha Deus como se fosse Papai Noel dos adultos. A gente tá só esperando por Ele. Só esperando que Ele faça as coisas. E você, criatura? E a sua parte? E a sua parte? Né? Então, assim, quando todas as vezes que a gente for buscar culpados, reclamar, eu quero que vocês lembrem de uma coisa que eu vou falar agora pra vocês. Que são leis da autorresponsabilidade, as 6 leis da autorresponsabilidade. Então, todas as vezes que você for julgar alguém por alguma coisa, se você for culpar alguém, que você for criticar alguém, que você for olhar com um olhar torto para alguém, você se lembre disso aqui que eu vou falar para vocês. E que se é para criticar os outros, cale-se. Sabe, gente, a gente perde excelentes oportunidades. Eu sempre falo, perdemos excelentes oportunidades de ficarmos calados. De não abrir a nossa boca. Muitas vezes a gente é mais sábio calado do que falando. E quando a gente critica as pessoas, a gente tá assim tão tosco, como eu digo logo, tão tosco. O quanto é importante a gente calar e não criticar.
E aí vem com história. É uma crítica construtiva. Que crítica construtiva, minha gente? Você não sabe nem o que o outro tá passando. Você não sabe nem o que o outro tá vivendo. Quais são as demandas, as dores do outro. Vamos cultivar algo que chama empatia. Não adianta nada você ser simpático, abrir o sorrisão, mas no fundo você não tem um pingo de empatia. Durante muito tempo eu fui assim. Eu sou do perfil influente, né? Meu perfil é ID, influente e dominante. É pouco o meu dominante, mas ele salva o meu influente, né? Em questão de resultados, em questão de falta de noção de algumas coisas. Mas é o suficiente também para que não me gere empatia nenhuma pelas pessoas. O influente, ele é uma pessoa assim, extremamente simpático, sorridente com todo mundo, mas pouca empatia. E o dominante, ele também é. Ele tem pouca empatia. E o que acontece? Durante muito tempo eu era simpática, sorridente com todo mundo e pouco empática. E pesava nas críticas, não queria saber de quem que eu estava falando. O que as pessoas estavam passando. A forma como eu me vejo espelha o meu olhar para o outro. Demais, demais. A forma como eu me vejo espelha o meu olhar para o outro. Demais. A forma como eu me vejo é a forma como os outros vão me ver. Assim como eu me trato, é assim como as pessoas vão me tratar. Não acredito que a empatia vem do perfil. Não, minha querida, não. A empatia realmente não vem do perfil. Mas o teu perfil comportamental, ele tem algumas características de você e que você... Tanto é que hoje eu sou uma pessoa super empática, entende? Tanto é que hoje eu sou uma pessoa super empática. E essas características, elas podem ser potencializadas ou mudadas de acordo com o seu nível de inteligência emocional, certo? E aí, eu já tinha no perfil, uma das características é essa. O perfil influente, ele é muito simpático, porém ele é pouco empático, sabe? E o que a gente pode? A gente pode, com inteligência emocional, subir esse nível de empatia. Eu sou dominante, sim. Pouco empática. Porém, você pode, com inteligência emocional, subir o seu nível de empatia. Entendeu? É sobre isso. Realmente, o perfil ele não é determinante para as suas características emocionais. Ok? Então, voltando a isso, o mundo te trata como você se trata. O mundo te vê como você se vê. E é importante que a gente mude o nosso olhar sobre nós mesmos. O nosso olhar sobre nós mesmos. Essa visão que a gente tem da gente mesmo. A segunda é, se for para reclamar, dê sugestão. Gente, uma pessoa que reclama do mundo inteiro, até porque tá chovendo, até porque tá fazendo sol, porque tá calor, porque tá nublado, sabe? Sabe essas pessoas que reclamam de tudo? Que reclamam de tudo? Dá uma sugestão de melhorar. Você tá numa empresa, você tá num lugar, você tá... Aí só reclama, nossa, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. Dá uma sugestão. Dá uma sugestão de melhoria. Dá uma sugestão de melhoria. Vai mudar muito. Vai mudar muito. Se é para buscar culpados, busque solução. Gente, aqui eu quero falar um pouco mais sobre isso. A gente culpa muito os outros, tá? A gente tem uma tendência muito grande a culpar os outros. A culpar o sistema familiar, porque o meu pai tem culpa, porque minha mãe tem culpa, e eu quero me apegar mesmo muito mais nisso aqui, nessa parte do pai e da mãe. Porque se é para culpá-los de tudo de errado que eles fizeram, esses dias eu recebi numa caixinha a seguinte pergunta. Olha só, não foi numa caixinha, minto, foi pessoalmente mesmo. Ela fala assim, Lívia, o fato do meu pai ter sido ausente
me faz essa pessoa dependente emocional? Sim, eu respondi. O fato do seu pai ter sido ausente é um dos motivos pelo qual você passa por esse processo de dependência emocional. Mas diante disso, você pode culpar o seu pai a vida inteira por ele ter sido ausente, por ele ter sido isso, por ele ter sido aquilo. E você hoje ser essa pessoa dependente emocional, que você vive em busca para tampar esse contorno, para fechar esse contorno afetivo que não foi fechado pelo seu pai lá na sua infância. Você pode a vida inteira ficar culpando ele, ou você pode buscar a solução do seu problema. Um tratamento. Uma busca por inteligência emocional. Uma busca por uma série de coisas. E outra coisa aqui inteligente, que é muito inteligente de fazer, já que é para culpá-lo pelo mal que ele fez, vamos olhar para o outro lado da culpa que ele tem? O bem que ele fez? Qual foi o bem que ele fez, Lívia? A sua vida. Se você está vivo hoje, se você é uma pessoa que está respirando, que tem o coração batendo aí dentro, é porque essa pessoa existe. Ela existiu ou existe? É por isso. Então é por isso que muita gente não prospera, porque fica o tempo inteiro culpando as outras pessoas, culpando o pai, culpando a mãe, culpando o filho, culpando o marido, culpando fulano de tal. Busca a solução. E a solução não está fora. Não está em mudar essas pessoas. A solução está dentro. A solução está em mudar você. Mudar aquilo que pode ser mudado. Gente, pensa comigo uma coisa aqui. Já é difícil mudar a gente mesmo. Quem dirá mudar os outros? É extremamente desafiador você entrar no processo de transformação, entrar no processo de mudança, aprofundar isso, sabe? Buscar esse nível de aprofundamento. Tá entendendo? Buscar esse nível de aprofundamento é extremamente desafiador. Imagina em você mesmo, é extremamente desafiador em você mesmo. Imagina no outro, que você não tem acesso nenhum. Imagina no outro, na mente do outro, no que o outro tá pensando, no que o outro tá sentindo. Então, nessa fase de busca de culpados, busque a solução, mas a solução para você. A solução para você. Para você se mudar enquanto ser humano. Porque você é, como o Renato falou, a forma como eu me vejo é o espelho. Espelha o meu olhar do outro. Tá entendendo? Entende sobre isso. Começa a prestar atenção sobre isso. Autorresponsabilidade, em primeiro lugar, não é culpa. E nem dos outros, muito menos dos outros. Nem sua e muito menos dos outros. Autorresponsabilidade não é isso. Então, se você for buscar culpados, busque a solução. E a solução muitas vezes está dentro de você, está em você mesmo. Não está fora, não está no seu cônjuge, não está no seu ambiente de trabalho. Comece a aprofundar o seu nível de autoobservação. E eu sempre falo que isso é essencial para você buscar autorresponsabilidade. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Lembra das narrativas que eu falei?
Quais são as narrativas que você tem contado pra você mesmo? Quais são as histórias que você tem contado pra você mesmo? Lembra que eu falei de mim que eu não tinha um cliente e eu falei pra minha mentora, eu não tenho um cliente porque os clientes são assim, assim, assado, isso, aquilo, outro. Então, por que... Gente, se a gente é tão perfeito assim, não seria muito justo que a gente tivesse os melhores clientes, que a gente fosse casado com o melhor cônjuge, que a gente tivesse os melhores filhos, que a gente morasse na melhor casa, que a gente morasse no melhor tudo, que a gente desfrutasse do melhor em todas as áreas da vida? Se a gente é tão perfeito assim, não seria muito justo isso? Que a gente desfrutasse das melhores coisas da vida? E se a gente não desfruta é por quê, gente? Será que tá, realmente o mundo inteiro tá contra mim? Será que eu sou uma vítima sofredora do mundo? O mundo é o meu algoz e eu sou ali a vítima. E eu vou passando por isso o tempo inteiro e eu vou vivenciando isso e eu vou me olhando e falando assim, ai meu Deus, eu sou uma coitada mesmo. Ah, coitada de mim. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, coitada de mim, porque eu trabalho demais, porque eu trabalho fora e ainda tenho que trabalhar em casa. Fulana de tal é uma coitada mesmo. E olha só, e aqui eu ainda quero trazer uma coisa, saia de perto de pessoas que também te vejam como coitada. Porque o vitimista, o que ele mais quer é outra pessoa que... Oh, coitadinha. Que faça carinho na cabeça dele, chamando ele de coitado também. Então, se você se vê hoje, realmente eu tô nessa posição de vítima, mas eu quero começar a vestir a minha nova roupa. Eu quero começar a vestir uma roupa de vencedor. Quero começar a me vestir com um novo semblante, olhando pra cima, falando coisas novas a meu respeito. Então saia de perto também dessas pessoas que te apoiam enquanto um vitimista. Porque quando você tá lá perto delas, elas têm assim, elas querem te colocar no colo. E se você, vitimista, se sentir apoiado, colocado no colo, vai ser pior pra você. Ok? E se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Gente do céu. Quantas vezes, né? A gente erra e ao invés de falar, realmente eu errei, não, mas eu tô aprendendo. Sabe, gente, justificar o erro também é um dos males muito grandes da humanidade. Quando eu trabalhava no mercado corporativo, eu via muito isso acontecer. Eu via muitos erros acontecendo e tem coisas na indústria, tem coisas muito minuciosas, né? Que precisa de muita atenção, principalmente no campo. Quando eu digo campo, é na área de trabalho mesmo, lá da parte industrial mesmo, né? Do polo mesmo, não é aqui do administrativo. E tem muita coisa que, se for ligado errado, pode causar acidentes. Tem um botão errado pode gerar uma coisa gigantesca, né? Então, assim, muitas pessoas, quando erram, justificavam seus... mas é porque eu trabalhei a noite inteira, eu tava com sono. Tá entendendo? Então, aprenda com seus erros. Aprenda com seus erros. É uma excelente oportunidade. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que dizia assim, eu nunca perco nada. Ou eu ganho, ou eu tô ganhando, ou eu tô aprendendo. Ou seja, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele não acerta aquilo ali, mesmo quando ele perde uma quantia de dinheiro, ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo formas de como não fazer mais aquilo. Formas de como não fazer mais aquilo. Certo?
Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. É aquilo que eu falei, né, gente? Quantas vezes a gente julga as pessoas sem nem saber o que está acontecendo na vida delas? Sem nem saber se colocar numa posição de humano mesmo. De estar perto delas. E de muitas vezes até perguntar, tá precisando de ajuda? Quer tomar um café? Quer conversar? Tomar um café? Dia desse, eu acho que foi numa live da igreja, não me lembro. Ou foi num culto? Faz tempo já isso. Eu digo dia desses, mas já faz tempo. Alguém falou, eu não sei se foi o Renato, se foi outra pessoa, não tô me lembrando. Falou o seguinte, sobre as pessoas te olham muitas vezes e querem saber o que aconteceu, mas nunca querem perguntar como você está. O que aconteceu? Por que elas querem saber o que aconteceu? Para te julgar. Muitas delas é para isso, para te julgar. Para te julgar. Então, julgue as atitudes. Olha, fulano, realmente essa atitude, e é muito interessante isso. Essa atitude me deixou chateada. Eu fiquei chateada com essa atitude. Isso aqui é até um ponto de comunicação assertiva. É um dos pontos onde você realmente traz para a pessoa que você está se comunicando aquilo que deixou você desconfortável, de alguma forma. Aquilo que te deixou desconfortável. Porque se você falar assim, eu fiquei triste com você, porque você fez isso, aquilo, outro, vai gerar um julgamento. E vai transferir a autorresponsabilidade para as outras pessoas. E a forma certa de você comunicar, não estou dizendo que você não tem que comunicar aquilo que te fez mal, muito pelo contrário, você deve sim falar. Mas sem transferir a responsabilidade, é julgando justamente essa atitude dessa pessoa. Entende? E aí a gente vai passando anos da nossa vida sem saber conceitos simples entre aspas, tá, gente? Porque os conceitos, eles são realmente simples, mas colocar tudo isso em prática é extremamente desafiador. É extremamente você olhar que você tá zerada de cliente e você dizer assim, a responsabilidade é minha. De fato, sou eu. De fato, sou eu. Tá entendendo? Realmente sou eu. É você olhar para essas bagunças externas da tua vida, teu casamento, tuas finanças, e olhar para você. Realmente sou eu. Realmente sou eu. Realmente sou eu que não tô fazendo a minha parte direito, que não tô plantando. Ou estou plantando, estou colhendo coisas que eu não tô querendo, porque eu tô plantando algo que eu não tá coerente com aquilo que eu quero. Então, que a gente possa olhar isso é uma chave. Isso é uma chave que abre muitos cadeados. Isso é um degrau para você subir, é um dos degraus para você subir elevar o seu nível de maturidade. O quanto você se coloca nessas posições de vítima sofredora do mundo, você ainda tá lá ligado na sua infância, ainda tá lá ligado naquela camada infantil, sabe? Pela busca de uma aprovação que você não teve lá. Pela busca de fechar um contorno que não foi fechado lá. Que não foi fechado lá. Mas que você, com a sua autorresponsabilidade, tem plenas condições de fechar aqui. De fechar aqui. E pense bem, entenda bem, eu não tô dizendo em nenhum momento que vai ser fácil, eu não tô dizendo em nenhum momento que vai ser flores no jardim, uma caminhada no bosque, como eu sempre falo. Mas eu vou passar por um processo, muitas vezes de escuridão, de caverna, para poder entrar
para poder realmente experimentar disso. Mas quando você experimenta disso, é tão libertador, é tão libertador, é tão libertador você olhar para você mesma e falar, caramba, eu posso mudar a minha vida. E eu vou mudar a minha vida. E talvez nesse momento, e talvez não, eu acredito plenamente que só você pode mudar a sua vida. Que só eu posso mudar a minha vida. Gente, muitas vezes as pessoas querem realmente, até tentam. O teu cônjuge talvez tá aí te empurrando, sabe? Talvez ele queira a todo custo te ajudar. Mas tem uma parte, uma coisa que ele não vai poder fazer por você. É a sua parte. É a sua parte. A sua parte ele não pode. Talvez tua mãe, teu pai, teus filhos, qualquer pessoa aí que tá do seu lado, quer muito te empurrar, quer muito te levantar, quer muito fazer alguma coisa por você. E até faz. Mas a sua parte, essas pessoas não conseguem fazer. E a autorresponsabilidade é isso. É você ser responsável pela sua parte. É você fazer a sua parte. É você buscar soluções dos seus emaranhados, das suas desarrumações. Existe uma raiz? Existe. Mas sim, o que você vai fazer com isso agora? E o que você vai fazer com isso agora? É a questão da empatia que até o colega falou. Eu não era. Mas o que eu quero fazer com isso? Eu vou continuar sendo essa pessoa antipática? Gente, eu ia no lugar sério. Eu não era a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu vou nos lugares, as pessoas são bem recebidas, sou bem tratada. Esse último trabalho de monitoria que eu fiz, né? Eram 5 comigo, 5 mulheres. Aonde que eu ficava tranquilamente num ambiente com tanta mulher assim? Num ambiente de trabalho com tanta mulher. Uma dando opinião, outra falando. E hoje eu percebo o quanto que elas chegam pra mim e se abrem, falam até das suas demandas pessoais. O quanto que eu gero hoje confiança nessas pessoas. Mas se fosse em outro tempo, o fato de uma falar qualquer que fosse a demanda, eu ia dizer, olha essa mulher aí. Julgar, criticar. Às vezes a pessoa quer só um ouvido. E você, na sua falta de empatia, no caso eu, né? Vinha com a minha língua solta. Se é pra criticar, cale-se. Nós perdemos boas oportunidades de ficar calados. Excelentes oportunidades de ficar calado. Só há um caminho para a liberdade, é parar de responsabilizar o outro e assumir as responsabilidades dos atos e dos resultados. Perfeito. Só há um caminho para a liberdade. E geralmente, realmente, gente, é libertador, como eu falei agora há pouco. É libertador. É dolorido que só, não é fácil não. Parece assim, né, essas palavras bonitas aqui. Parece assim, a gente tá ouvindo, né? Não é fácil. Eu confesso pra você. O vocábulo responsabilidade nasce de 2 palavras. Olha só, nasce de 2 palavras. Resposta mais habilidade. Viu? O vocábulo responsabilidade, você devia estar fazendo essa live comigo, olha. Ia agregar muito na vida das pessoas. O vocábulo responsabilidade nasce de 2 palavras. Resposta mais responsabilidade. Então, que a gente possa começar a olhar para os nossos processos com mais autorresponsabilidade.
olhar pra gente com mais autorresponsabilidade, para os nossos resultados, para as nossas ações, para aquilo que a gente está plantando. Porque tudo que a gente está plantando hoje é o que a gente vai colher amanhã. Tudo que a gente está colhendo hoje é aquilo que a gente plantou ontem, gente. Aquilo que a gente plantou ontem. É a habilidade de dar respostas. Viu? Então, que tenhamos essa habilidade em dar respostas. Principalmente para nós mesmos. Porque é muito fácil, né, gente? Tem pessoas novas que... Isso é um dos conceitos do coach, inclusive, né? A gente trabalha muito isso no coach. Eu acho que em todas as áreas de desenvolvimento pessoal a gente trabalha isso. E aí, mas eu vou falar especificamente do coach, que é a minha área de formação. E muitos coaches novos, inclusive eu, né? Quando saí da formação era rotando autorresponsabilidade pra cima e pra baixo. Mas querendo instalar nos outros. Primeiro. Antes de instalar em mim, né? Antes de viver uma vida realmente autorresponsável. Antes de viver uma vida autorresponsável. E a autorresponsabilidade aqui também cabe, gente, não só pra tudo isso que eu falei, mas também uma coisa muito interessante aqui de falar sobre o seu afeto. Cabe muito sobre isso, uma autorresponsabilidade afetiva. A gente ouve muito falar sobre a responsabilidade afetiva, que é aquela que o outro tem, né, com a gente, de tudo que aquela pessoa faz. Mas olha só, muitas vezes tudo aquilo que você tá fazendo para aquela pessoa... E gente, quero falar muito mesmo sobre isso. Tudo aquilo que você tá fazendo para outra pessoa é sobre você. Você não tem que fazer esperando algo em troca. Dia desses uma cliente estava me falando sobre isso. Ela passava por um processo de separação... E ela falou o seguinte: eu investi tudo em fulano. Eu investi nele porque eu não queria. Porque ele, para estar comigo, ele tinha que ser uma pessoa elevada. E é isso que ele faz comigo? E eu falei, né? Quantas vezes fulano pediu para você investir nele? Ele te pediu isso? Não! Eu investi porque, para que ele estivesse comigo, ele precisava mudar o nível dele. Tá entendendo? E aí depois vem as cobranças, porque você tá investindo algo na outra pessoa. Seja o seu afeto, seja aí, sei lá, estudo, alguma coisa que você tá pagando pro outro. Então pense bem sobre isso. Até para isso você precisa ser autorresponsável. E é nisso mesmo que você precisa ser autorresponsável. É com isso mesmo. Isso é um ponto-chave também de autorresponsabilidade. Essa autorresponsabilidade afetiva, essa autorresponsabilidade que você tem com o seu afeto. Não é fulano que tem com o seu afeto. É você que tem. Ela não fez pra ela fez pra ela, foi. Tá entendendo? Ela fez pra ela, pensando nela. Ego, puro ego. Puro ego. Ela fez pra ela. Assim como tem muitas mães, gente, eu ouvi tanto isso, né? De mães dizendo, tô investindo nesse menino pra ser doutor, porque mais tarde ele vai me ajudar. Tá entendendo? Que cada coisa que a gente escuta, gente, cada coisa que a gente vê, cada coisa que a gente percebe, cada coisa que a gente vê acontecendo, né? E parece tão normal, mas não é. Embora seja comum de acontecer.
Ela não queria libertá-lo, sim aprisioná-lo justamente. E quando ele foi embora, gente, ela falou sobre tudo que ela passou no dia dessa ida embora, né? Ele era um homem mais jovem do que ela. E aí foi a mãe, a avó, sei lá, foi buscar as coisas dele na casa dela, na casa deles, na casa que eles viviam, né? Quem foi buscar foi a mãe ou foi a avó, não tô me recordando direito desse detalhe. E aí, nessa ida, nessa busca, ela realmente se permitiu passar por uma humilhação muito grande. E nesse dia, ela estava totalmente aprisionada no vitimismo. Porque ela investiu nele, porque ela nunca pensou que ele fosse fazer isso. E ela investiu nele para aprisioná-lo. Tanto é que a fala dela é sobre isso. Eu nunca pensei que ele fosse fazer isso. E é por isso que eu vejo muitas pessoas dando uma de boazinhas, né? Umas de boazinhas, sendo as boazinhas ou os bonzinhos, muitas vezes pra fazer isso, manipular o outro. O outro não é um brinquedo, gente. O outro não é um brinquedo que você pode manipular, que você vai ajudando fulano, vai ajudando a família, vai ajudando o ciclano, vai ajudando toda a rede do fulano, só pro fulano tá aqui, ó. Seja responsável com isso também. Seja responsável com isso também. Principalmente com isso. Todo esse tempo, toda essa energia, todo esse recurso envolvido em investir no outro, invista em você mesmo. Invista em você. Vai valer muito mais a pena. Você vai encontrar pessoas que estão conectadas com você. Você vai encontrar clientes que estão conectados com você. Você vai encontrar sócios que estão conectados com você. Cativar pode, numa mente insegura, prender com favores. Pois é. Isso é muito perigoso. Gente, já são 9h13, né? 1 hora já de live, praticamente. E aí, essa foi a nossa live sobre autorresponsabilidade. Eu espero que realmente tenha feito sentido pra vocês. Eu tava falando aqui algumas coisas que nem estavam no script e que fizeram bastante sentido pra mim, inclusive. E aí, que bom que vocês estão aqui, muito obrigada. E até a próxima sexta-feira tem mais. Beijo!